é que eu vou fazer uma analogia que não é minha, na realidade, é do Leonardo Trevisan, professor da SPM e da PUC, que é a seguinte: com as redes sociais surgiu um terceiro estado no Brasil. O que é o terceiro estado? O terceiro estado, nos Estados Gerais franceses, no final do século XVIII, pouco antes da Revolução, que foi 1789 a Revolução. Então, na década de 80, digamos assim, do século XVIII na França, você tinha o estado da aristocracia, digamos o estado 1 ou 2, tanto faz. Você tinha o clero, que era o outro estado. A igreja. A igreja, eles mandavam em tudo. Sim. O surgimento do terceiro estado, o terceiro estado é aquela parte dos Estados Gerais, entre aspas, uma espécie de assembleia, né? Na França monárquica do 18, que representava o povo. Pequeno comerciante, o pequeno que tinham pequenas terras ou trabalhavam a terra, pequenos lojistas, aqueles caras que eram artesãos, ou seja, comércio, serviço pequeno, que era a maior parte da população. Quando o terceiro estado aparece, e principalmente depois que cada voto começa a valer pessoalmente e não só o voto do estado, porque quando é o voto do estado, os dois primeiros sempre votavam juntos e o terceiro dançava. Uhum. Mas quando começou a contar as cabeças, digamos, pela que na massa. Revolução Francesa é quase um mau gosto fazer essa expressão, contar as cabeças, certo? Quando começam a contar as cabeças, o terceiro estado é maior. E a gente sabe muito bem o impacto que isso teve no sistema francês da época. Eu acho que as redes sociais estão trazendo um pouco isso. Então, em rede social, descontrole, muita gente aparecendo que não aparecia. em rede social, eu tava... Então, mas isso não vai perder o controle. Então, O sistema perde o controle em relação a isso. Mas, por exemplo, se você deixar a população escolher o rumo, ela sabe para onde ir. está me perguntando ou está afirmando? Não. Eu tô dizendo o seguinte, por exemplo, Estados Unidos. Vamos pegar Estados Unidos, essa votação... A última eleição. A última eleição agora do Trump. Foi contra todo o establishment. Establishment Que era o quê? inteligente. As big techs, os artistas, os artistas, a mídia. Foi imprensa contra tomando tudo. lado. O povo foi lá e escolheu. Eu acho que foi porque esse woke aí foi longe demais. Sim. Foi mesmo. Começou a pegar criança, Enche o saco. começou a mexer com começou criança. a dar desordem na Califórnia. Isso. Aqueles assaltos. Bandido pode roubar. Umas Isso, externalidades negativas severas. E aí você vê que o povo, mesmo o cara que era democrata, ele votou no outro. Exato. Porque aquilo lá não estava legal para ele. Ou seja, o povo Cansou já. Ele sabe, ele não sabe de onde vem o vento, mas ele sabe controlar a vela do navio. O vento a gente nunca sabe, mas o povo ele se acha ali, ó. Ele arruma aqui o negócio. Vamos para cá. Sair muito, mas lá tem uma democracia que funciona. Lá você tem uma funcionou. cultura democrática mais instalada. Você não. Mas não necessariamente a regulação, é você saber a reputação de cada agente. Então, eu acho que do ponto de vista das redes, você quase tem um mecanismo de controle do que as pessoas falam, ainda que não é um mecanismo jurídico oficial, que é o processo de cancelamento, sabe? O processo de cancelamento que funciona aqui e ali, eu também não sou simpático a esse processo eu não sou simpático a nenhuma forma de censura. Exato. Apesar de que eu acho que claro, há um risco claro na liberdade. Há um risco claro, né? Você precisa de Estado. Mas vale a pena pagar. Quando você trabalha com a palavra pública e você é a favor da censura, provavelmente porque você está levando alguma vantagem que a censura exista. Inclusive do ponto de vista do mercado, de repente. Você tem menos concorrente. Você tem menos concorrente, né? Agora, você conseguir chegar no mecanismo em que você consiga cobrar a reputação das pessoas que usam isso, eu acho difícil o Estado conseguir montar isso, né? As próprias redes. O X tentou fazer uma verificação. As plataformas podem tentar fazer isso, né? Através daquilo que alguns chamam de curadoria, né? Mediação. Mas eu ainda acho que uma das grandes características das redes ainda hoje em dia é que elas são quase selvagens mesmo, na forma que elas funcionam, nas dificuldades que você tem de controlar. Porque mesmo as plataformas podem começar a fazer algum tipo de cobrança de reputação que seja enviesado.
Sim. Né? Então eu tenho uma marca importante, alguém que trabalha para mim se envolveu numa polêmica nas redes sociais, postou uma frase duvidosa, independente do contexto, ninguém analisa contexto quando quer queimar o filme de alguém, e eu demito essa pessoa. Mas tem um grande erro aí, porque a marca supõe que o pessoal que está pedindo cancelamento é um espelho do mercado consumidor. E não é. Não é sempre. Não geralmente o cara que reclama, mesmo do chat aqui, que nem é cancelamento, o cara que fica do chat, claro, ele é uma parte do público, mas nem sempre ele o público AB. Predominante. O público AB que é o analfabeto forte. E burro. É o nosso. O público nosso é AB, é analfabeto e burro. É um público muito especial. Seleto. Que as empresas adoram esse público, que é o AB. A gente sempre trabalhou nele. A gente AB+. A gente foca classe AB+, analfabeto e burro. Mas eu tô fazendo isso por um bem maior da sociedade. Eu acho que no caso que eu falava, eu estou associado ao bem, eu diria que tem talvez um elemento a mais nisso, que é o seguinte: quando o sujeito é pego numa investigação de corrupção, por exemplo, e vai preso, primeiro que as pessoas que aderem àquele sujeito continuam achando que a investigação foi falsa, né? Tudo um complô. É uma das grandes crises com o aumento de fontes de informação e aumento de emissão de informação, onde todo mundo é emissor e receptor, como hoje, é o fato de que diminui a credibilidade dos elementos e das instituições, entendeu? Então todo mundo duvida de tudo. Então, se fulano foi preso e eu tenho aderência a ele, ao partido dele, então a prisão foi falsa. Se Cicrano foi preso e eu não tenho aderência ao partido, então a investigação é correta, certo? E é muito difícil, então, você ter a capacidade cognitiva, como se fala em filosofia, ou mesmo a capacidade de discernimento para chegar a isso.